Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe um tema aqui para a gente refletir que às vezes cutuca muito o nosso coração. A gente vê tanta coisa acontecendo aí ao nosso redor, né? Opiniões em pró e contra aquilo que nós pensamos, e aí a gente às vezes se revolta, sente raiva, situações do cotidiano que faz a gente ficar irritado mesmo, e a gente começa a se questionar: meu Deus do céu, como que eu posso servir a humanidade, fazer algo de bom se eu tenho tanta dificuldade, se eu ainda sinto raiva, se a coisa tá tão difícil lá fora e aqui dentro do meu coração também, o que eu posso fazer, né? Aí a gente começa a ficar meio desanimado, achando que aquilo não é pra gente, né? Que servir ao bem, que ser bom ainda não é pra gente, deixa para outro que tá mais bem preparado, acho que ainda não é o meu momento. E a reflexão de hoje, seguindo aí o nosso hashtag vacinando o nosso espírito, né? Que são reflexões para nós pensarmos e entendermos meios de modificarmos a nossa conduta, fortalecendo aí a nossa caminhada ao longo da nossa jornada terrestre, né, para que a gente possa passar com passos mais firmes, para que a gente possa ter mais fé, para que a gente possa ter mais tranquilidade e harmonia no coração. Então, nossa reflexão de hoje vem justamente sobre isso. E antes de passar as orientações de André Luiz no livro Sinal Verde, eu queria contar uma historinha para vocês que eu acho que a gente vai se ver muito nela. É uma historinha que foi contada pelo espírito Neio Lúcio, né? Psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. E essa história se chama O Argumento Justo e conta uma situação vivenciada ali pelos discípulos que eles foram conversar com Jesus, pedir ajuda para entender, e que muitas vezes nós nos vemos na mesma situação, com as mesmas dificuldades, passando pelo mesmo desânimo, quando a questão é servir no bem, né? Buscar sermos bons, buscarmos agirmos com fraternidade perante aqueles que necessitam ao nosso redor. E nessa historinha aí, o Neio Lúcio nos conta que à noite, na casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Estavam todos chateados, tudo tristinho ali na casinha de Simão. O Tadeu e o André, atacados algumas horas antes nas margens de um lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não ressurgira nenhuma consequência grave, mas eles se sentiam ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através de um pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. E não podendo se conter, o Tadeu clamou aflito: Senhor, eu aspiro sinceramente servir a boa nova. Contudo, eu sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explicações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, eu não passo de um espírito resistente no mal. Lamento, lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? E aí o André, com a voz embargada ali, tomando coragem depois daquilo que o Tadeu falou, também continuou falando ali choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado, sou uma ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal que me vejo? E, meus amigos, quantos de nós não nos sentimos assim, como o Tadeu, como o André, né? Quando a gente está ali na casa religiosa, ou quando a gente está naquele momento de oração ou de estudo, tá tudo bem, tá tudo sereno, tranquilo. Basta pôr o pé para fora ali da casa religiosa que a gente frequenta, do grupo religioso que nós estamos vinculados, e aí a gente já começa a pensar coisa ruim, a querer fazer coisa ruim, a não entender o próximo, né? E às vezes a gente se sente também como eles se sentiram, chateados, porque a gente fala, olha, eu tento me melhorar, mas a hora que eu me vejo no mundo, meu sentimento ainda é o mesmo, meu sentimento ainda é ruim. Eu ainda penso coisas ruins, eu ainda desejo coisas ruins para as pessoas, né? E aí, se calando o André, o Pedro interferiu, considerando:
Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado inferior. Eu sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, eu me espanto diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino se eu me encontro assim, insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou bem abatido: na intimidade de minha própria consciência, eu reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, eu me recolho ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de imprevisto. Serei na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza? Quem sabe se eu não passo de um reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir naquela reunião ali entre eles, desalentadas e cheias de amargura, porque ninguém se encontrava ali, ninguém se achava à altura de servir ao Mestre Jesus. E nós estamos falando aqui dos discípulos, aqueles que conviviam, que ficavam bastante tempo ali ao lado de Jesus, que acompanhavam nas pregações, nas curas, nos trabalhos feitos por Jesus, que tinham suas refeições junto com o Mestre, que aprendiam tanto, que conviviam realmente com ele. E a gente percebe que o modo como eles se sentiam nessa história aqui que Neio Lúcio nos conta é muito próximo do modo como nós nos sentimos quando começamos a estudar religião, quando começamos a nos propor a trabalharmos em nome de Jesus e percebemos o quanto ainda somos endividados, o quanto o nosso sentimento ainda vacila, né? O quanto os nossos passos ainda são receosos ali de caminhar adiante, né? E a gente às vezes não se acha digno de seguir no trabalho. E era sobre isso que eles estavam falando com Jesus. Mestre, nós te amamos, nós amamos aquilo que o Senhor nos ensina, mas nós nos sentimos muito distantes ainda de sermos dignos do teu chamado. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, né, ouvindo todo aquele chororô dos discípulos entre o desânimo e o desapontamento, Jesus sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu aos discípulos: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro com asas. A meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo das lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos se transformaram em um intenso rubor. Ficaram todos vermelhos ali com aquilo que Jesus falou. O rubor a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. E quando nós ouvimos essa história aí maravilhosa contada por Neio Lúcio, a gente começa a se lembrar da importância de nós trabalharmos a nossa vigilância e a nossa vontade firme e forte para que nós consigamos nos melhorarmos e trabalharmos aí na senda do bem. Porque o Mestre Jesus não espera que nós nos transformemos em anjos do dia para a noite e assim comecemos a atuar ao longo da nossa existência, trabalhando pelo bem dos que estão ao nosso redor. Não! Jesus vem nos ensinar que o remédio vem para o doente, que o ensinamento vem para o ignorante e que nós
diante dos nossos graus aí da caminhada evolutiva, também necessitamos ainda desse remédio, também necessitamos ainda desse ensinamento, pois trazemos ainda na nossa alma as doenças, né, do nosso espírito, como o egoísmo, a vaidade. Também trazemos ainda a ignorância, que nos prende ainda muitas vezes em caminhos tortuosos, que nós conhecemos por caminho do mal. Mas Jesus fala assim: se vocês não estão ainda tão fortes aí buscando se trabalhar para merecer o auxílio do alto, será que vale a pena eles virem aqui só para ajudar vocês, se vocês não estão buscando se ajudar? E a gente começa a perceber como é importante a gente fazer a nossa parte para que nós possamos contar mais fortemente com a espiritualidade superior que sempre está ali para nos auxiliar, esperando apenas que nós façamos a nossa parte. Quando a gente planta uma planta na terra, a gente coloca lá a sementinha, a gente rega, mas o germinar daquela semente não depende só de cada um de nós. Quando nós plantamos, a gente sabe que aquela semente pode nascer, como ela pode não nascer. Pode nascer em um mês, em alguns dias, pode levar anos e pode nunca brotar. Mas o que nós sabemos é que se nós não colocarmos a semente ali, nada vai nascer. Porém, se nós fizermos a nossa parte, nós devemos esperar que o melhor ali ocorra de acordo com os desígnios divinos. Porém, nós não podemos nos ausentar de fazer a nossa parte, que é plantar as nossas sementes. E é nisso que Neio Lúcio nos chama a atenção nessa história maravilhosa. Como nós estamos buscando fazer a nossa parte para a melhoria do meio em que nós vivemos, agindo primeiramente no nosso coração, agindo primeiramente naquilo que não está bom em nós, para que nós possamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Nós pensamos tanto nos antagonistas do nosso dia a dia, né, nos adversários, naqueles que a gente pensa que são inimigos, e muitas vezes nós esquecemos de combater os antagonistas, os inimigos interiores que nós trazemos ainda cravado no nosso espírito, que são aqueles sentimentos menos dignos, que é a inveja, que é o egoísmo, que é a vaidade exacerbada, que é a falta de humildade, que é a falta de paciência. E a gente começa a perceber como é importante nós trabalharmos isso, mas não ficarmos parados ali esperando um milagre cair do céu. Que nós possamos, ao nosso modo, também sair espalhando as sementes daquilo que nós já podemos fazer, daquilo que nós já podemos trabalhar em favor do meio em que nós vivemos. E para encerrar aí a nossa reflexão, a gente vai pensar um pouco com relação aos nossos antagonistas, aqueles que a gente acha que são os responsáveis pela nossa desdita. Olha, hoje eu me desequilibrei, mas que fulano agiu assim comigo, fez tal coisa que eu não gostei, me desequilibrou, me desarmonizou, e a gente muitas vezes acaba pondo isso naqueles que estão do lado de fora, sendo que a gente às vezes esquece de buscar fortalecer o nosso interior. E aí, no livro Sinal Verde, André Luiz nos dá uma orientação num capítulo intitulado como Antagonistas, sobre como agirmos e como redirecionarmos o nosso pensamento perante aqueles que se mostram como adversários no nosso dia a dia. Como devemos entender, como devemos encarar essas situações e esses indivíduos para que possamos melhor servir e menos nos desequilibrarmos diante das situações em que nos vemos ao longo da nossa jornada. E lá André Luiz nos diz o seguinte: o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitando de compreensão. Lembrando que muitas vezes aquele indivíduo que nós julgamos ser uma pessoa do mal, uma pessoa perversa, uma pessoa errada, seja um espírito em evolução, mas que se encontra com uma doença da alma, que não consegue ainda por si só se resolver e que acaba prejudicando muitas vezes os que estão ao seu redor e que não estão vigilantes. Saibamos ter vigilância para não cairmos nas malhas dessa desarmonia e saibamos olhá-lo não como um adversário que tem que ser banido do universo, mas sim como um doente necessitado de compreensão
para aquele momento, permitindo que cada um viva a vida que escolheu, mas que nós possamos ser o exemplo da virtude que nós buscamos no nosso dia a dia. E segue o André Luiz dizendo assim: reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa que se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. E quantas vezes, meus amigos, nós não gostamos de uma pessoa, compramos ali uma inimizade simplesmente pelo fato da pessoa não partilhar do mesmo entendimento que nós em determinadas situações. Como se nós fôssemos os donos da verdade, como se nós estivéssemos sempre certos. E o André segue dizendo: nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então, quando nos atacarem, falando da nossa conduta, de como nós somos, da nossa moral, vamos parar e refletir. Não vamos tomar tudo pra gente também, não. Não vamos achar que somos as piores pessoas do mundo. Mas vamos pôr na balança o quanto daquilo que foi dito é verdade, o quanto que eu posso me trabalhar e melhorar diante da minha consciência, diante daquilo que eu entendo e que eu acho, para ser uma pessoa melhor aí no meu dia a dia. E o André segue dizendo: se alguém feriu você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Não vamos deixar criar aí uma bola de neve que cresce e que pode gerar aí prejuízos para a gente ao longo dessa vida e de outras. E segue André dizendo: a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Aquilo que os outros dizem de nós só vai nos prejudicar se nós agirmos de acordo com a nossa desarmonia, com o nosso desequilíbrio decorrente daquilo que foi dito. Se a pessoa falou alguma coisa e ela está errada, vamos ser bons, vamos mostrar através das nossas atitudes que não é aquilo. Agora, se a pessoa falou algo de ruim da gente e ela está certa, vamos trabalhar então para superarmos aquele erro, para superarmos aquele defeito e sermos um pouco melhor diante daquilo que nos foi apresentado. E segue André dizendo: a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar ainda mais desastradamente do que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. E o André Luiz ele encerra esse capítulo maravilhoso do livro Sinal Verde, nos dando uma dica muito maravilhosa sobre essa questão de melhor viver em relação aos nossos adversários, aos nossos opositores, não trazendo rancor nem mágoas na nossa vida. Diz André Luiz: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. E hoje nós já vemos tão bem aí assentado nos conhecimentos médicos, inclusive, o quanto que o perdão pode restituir aí a nossa saúde, pode melhorar aí o nosso dia a dia, pode ajudar na cura daqueles males que nos afetam, inclusive fisicamente. Fica aí, meus amigos, mais uma reflexão para que nós possamos aí olhar para dentro da gente, ver aquilo que dá para modificar, que dá para melhorar, para que nós possamos aí imunizar ainda mais o nosso espírito, nos fortalecendo, para que possamos seguir a nossa caminhada no nosso dia a dia com passos mais firmes, mais decididos, mais resolutos e mais voltados para o bem. Que Jesus abençoe a nossa semana e nos vemos na próxima reflexão.